O Conhecimento de Anatole Kraft é o 7º romance do escritor Roberto Gomes. O livro marca o retorno das atividades da editora do autor, a Criar Edições, e foi publicado numa parceria com a editora Insight. Para conhecer mais sobre a obra, nós recebemos Roberto Gomes e o designer e professor da UFPR, Naotaki Fukushima. Obrigada pela presença de vocês aqui no Caldo de Cultura. Como é que aconteceu esse encontro entre o escritor e o designer? Bom, nós nos conhecemos faz tempo. Pois é. Desde que o Naotaki era menino, né? Então, menino, quando eu era estudante da Federal. Estudante da Federal. Então, como estudante. Mas nós nos conhecemos há tempo. Eu dirigi já a editora da Universidade Federal do Paraná, ele fez trabalhos para a editora, então nós nos conhecemos de tudo. Agora, por exemplo, eu estou reativando aos poucos a minha editora e aí nós achamos que seria conveniente a gente juntar, já que ele está começando uma experiência como editor, juntar as duas coisas, né? Então o livro saiu nessa parceria em função disso, para a gente produzir um livro em conjunto. E professor, como é que é essa conversa com a obra, essa conversa com o autor, para chegar à solução de uma capa de um livro, por exemplo? Porque nada é aleatório. A capa de um livro, a ideia é que mostre um pouquinho do conteúdo, mas ao mesmo tempo esconde. Porque tem que chamar a pessoa para ler, mas não posso entregar o ouro também, né? Então, essa química, assim, é uma coisa que é o divertido de fazer a capa. E com o Roberto, a capa, o livro já é divertido. Então, por exemplo, o ovo que está na capa é quase um personagem dentro da história. E a ideia que tentou elaborar aí é que o ovo não é somente um ovo, ele é multifacetado, com vários significados. E nesse caso aqui nós fizemos a 4 mãos o trabalho. Assim. Eu, do meu lado, trabalhando com a parte gráfica, assim, o Roberto, né, dando os toques ali como escritor e editor, para a gente chegar numa coisa que fosse instigante e chamasse as pessoas, né, que ficasse uma capa que não deixasse as pessoas passar em vão. Alguma coisa tem que fazer com essa capa. Ou esconder porque está incomodando, mas é por aí, assim, é uma aventura brincar com os elementos gráficos para fazer essa química do chamar, mostrar e não mostrar, e entregar e não entregar, e fazer o clima, né? Que tem um pouquinho de suspense, que tem um pouquinho de romance, né? Essa dosagem aí que é o divertido de fazer a capa. Roberto, como é que foi criado por você o Anatole Kraft? Quem é esse personagem? É um imigrante alemão que tem cerca de 70 anos e uma personalidade muito fascinante. Como é que foi essa construção? Olha, eu costumo dizer que eu já conheci... por alguma razão na minha vida, sempre me apareceram figuras semelhantes ao Anatole, né? Por exemplo, ele é alemão, eu nasci em Blumenau, onde conheci muitos alemães, a maioria dos meus professores eram alemães, né? E então eu convivi com eles, e eram professores muito especiais, não só professores extraordinários, muito bons, mas professores que depois da aula e à noite e tal, se reuniam conosco para tomar chopp, né? Porque o grande acontecimento blumenauense é tomar chopp. E então eu tenho uma vivência muito grande desses personagens, né? Mas ele é um personagem que vinha me perseguindo porque é o homem que atravessou o século, né? O século XX, né? E participou de inúmeras atividades, por exemplo, atividade política partidária, atividade literária, as vanguardas de estéticas, as discussões dos costumes, a transformação dos costumes, né? Do comportamento e a ética, etc, etc, etc. Então, é um personagem que atravessa o século, quer dizer, ele traz todos esses problemas e conflitos e soluções que o século ofereceu, né? E ele está com 70, a idade é indefinida, 70 e tantos anos, não se sabe exatamente quanto, e ele então vive toda uma experiência de final de vida, né? Ele está pensando esse final de vida dele, mas não de uma maneira depressiva, ele está sempre inventando coisas novas, né? E por isso ele atrai a atenção do Henrique, da Marina, da Teresa, daqueles jovens que o cercam. Isso. Aí forma uma espécie de quarteto amoroso, né? Tem o triângulo amoroso, no caso é um quarteto amoroso, quer dizer, ele vive com uma moça que, ele é aos 70 e tantos anos, a moça tem 20 e tantos anos. E o Henrique é um rapaz, um bancário, que tem algum interesse por literatura, tá? E que descobre que ele é um escritor e resolve fazer uma entrevista com ele, né? E aí acaba conhecendo aquela figura que todo mundo já conhecia, menos o Henrique conhecia, né? E o Henrique tem uma namorada também. Então esses 4 é que vão compor esse quarteto amoroso, como eu digo, né?
Na verdade, é uma busca, quer dizer, cada um está buscando alguma coisa. O Anatol está buscando entender o século que ele viveu. O Henrique está querendo entender quem é aquele sujeito cheio de ideias e de teorias e de paradoxos, né, que tem uma vivência muito forte da vida, etc, etc. A moça que vive com o Anatol está querendo entender por que ela é fascinada por um homem que tem 50 anos a mais do que ela, o que significa isso para ela, né? E assim vai, quer dizer, o conhecimento é esse conhecimento de um pelo outro, né? Essa troca entre eles, né? E daí o quarteto, né? E quem quiser adquirir o livro, conhecer o trabalho, conhecer um pouco mais sobre a editora, qual é o caminho? O caminho mais fácil é a internet, né? A internet, porque você, veja bem, se você quiser procurar um livro, jamais se dirija a uma livraria, né? Porque nas livrarias você não encontra livro que preste, eles só vendem essas coisas espiritualistas, essas coisas de autoajuda e esses livros feitos de um dia para o outro. Então, o melhor caminho é você se dirigir à editora, a melhor maneira de se dirigir para a editora é o telefone ou a internet. Então, a Insight tem lá uma página, né, onde ela disponibiliza toda a maneira de você comprar o livro, de forma fácil, o livro é entregue para você, ou você vai buscar na Insight, etc. Mas algumas livrarias têm. O Nautac talvez possa dizer. Nós estamos fazendo um serviço de distribuição, né, para chegar a todo o Brasil, assim, mas é um trabalho de formiguinha, assim, porque a editora é pequena, assim, eu mandei um e-mail para uma distribuidora grande, eu já mandei uns 3, não me responderam ainda, então, por enquanto, dá para adquirir pela própria editora Insight, que tem um site de venda lá, mas a ideia é que esteja disponível em várias livrarias. Diz o endereço da editora aí. É o www.editorainsight.com.br. Né? Professor Nautac, muito obrigada pela presença. Roberto, obrigada pela presença aqui no Canal de Cultura, obrigada pela entrevista e até uma próxima. Exatamente.